O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, meus amigos. Estamos aí começando mais uma edição do Muito Mais Saúde, sempre levando boas informações sobre saúde em todas as suas áreas, né? Nós já falamos da cirurgia com o Dr. Karim, que veio muitas vezes aqui, falamos da psicologia, temos falado muito dos tratamentos e da importância do bom cuidado dos dentes, enfim, a gente procura abordar tudo, psiquiatria, neurologia, cirurgia da coluna, enfim. Hoje nós vamos falar com uma friburguense, uma pessoa muito querida, de uma família muito tradicional. Seu pai é um colega nosso, médico, muito respeitado, e ela trabalha com dor. Ela tem uma formação em fisioterapia e se interessou pelo trabalho de tratamento da dor crônica, né? Vamos falar hoje aqui com a Maria Lina Leite, que já está aqui ao meu lado, e nós vamos então conversar, né, Maria Lina, durante os 3 blocos do programa a respeito do seu trabalho, qual foi a sua formação e o que você hoje consegue oferecer com tanto estudo, com tanto esforço aos nossos conterrâneos, né, friburguenses. Quanta gente sofre de dor crônica. Boa noite. Boa noite, doutor Lina, Norberto. a gente chama de Lina, né, Maria Lina. Prazer estar aqui novamente. Boa noite, gente. Maria Lina, eu não tenho assim nem ideia, mas de longe você tem assim um mínimo ideia de quanto o percentual de pessoas que sofrem de dor crônica? Porque tudo tem, por exemplo, diabéticos a gente calcula que temos quase 15%, mulheres com endometriose a gente fala que é entre 30% e 40%, mas isso não é exato, isso é mais ou menos. Mas com dor crônica é muita gente também. É muita gente. A dor crônica é um ponto de interrogação muito grande, né? Existem grandes estudiosos, não só fora, mas o Brasil, eu fico muito satisfeita de ver grandes estudiosos em dor, inclusive no estado do Rio. Eu não vou falar nomes porque pode ser que eu esqueça alguém, né? E o que acontece? Existe um consenso de classificar a dor. O que é a dor? Aguda, subaguda e crônica, né? Existem vários consensos, mas o que é mais falado é que dor crônica é aquela dor que persiste depois do 6º mês, 7º mês, né? E vai persistindo 1 ano, 2 anos, a partir do 6º mês já começa a ser uma dor crônica, né? E a dor crônica pode ter origem não só a gente pensa muito em coluna, mas pode ter origens viscerais. Tem todo lugar do corpo tem dor. A gente acostumou a falar em coluna. Você tem razão. Tem gente que tem dor nos pés, tem gente que tem dor na mão. Sim. Tem pessoas que têm dor ocular, oftálmica e não tem uma causa. Tem gente que tem dor de cabeça. Eu hoje conversei com uma família mais cedo. Eles acabaram de retornar de São Paulo, porque a mãe, né, a senhora lá com 50 e poucos anos, tem tido crises de dor de cabeça que nem lá num serviço que só trata disso deram ainda um diagnóstico. Estão fazendo exames, mas ela já tomou de tudo, está dependente desses medicamentos para a dor. Você vê que coisa, né? Já fez exame de tudo tipo que você possa imaginar. Agora, Maria Lina, vamos falar um pouquinho da sua formação. Você formou-se em fisioterapia em 1999, não foi? Foi, já tem 20 aninhos aí. Nem fale isso. O tempo voa, né? Você se formou aonde? Por onde? Eu me formei na época, foi no IBMR, na época não existiam federais, né? Ainda no estado. E existiam 2 faculdades muito boas, que era o IBMR, tinha uma outra em Niterói que era famosa. E eu queria, porque queria fazer fisioterapia, né? E o pessoal falava, por que você não faz medicina?
E, enfim, eu quis fazer Que é quase o mesmo tempo de curso, né, de duração. E eu lembro que quando eu passei, doutor Norberto, eu não esqueço que quando eu recebi os meus livros, eu lembro do meu pai, médico, né? E ele lendo os meus livros, ele passou assim umas 3 horas lendo meus livros, ele falou, por que você não fez medicina? Não estou entendendo. É a mesma coisa. Eu falei, não, porque eu quero reabilitar. Eu achava sempre lindo aquela pessoa que estava na cadeira de rodas levantar para andar, né? Então, eu falei, é isso que eu quero fazer. E a fisioterapia hoje, com todo esse conhecimento e com toda essa técnica que vocês desenvolveram, né? Ela faz milagres. Eu estava contando aqui, antes da gente começar o programa, falando para a Maria Lina de um amigo meu, um colega médico, que sofreu uma fratura de fêmur e com um trabalho de fisioterapia e ultimamente com o Pilates, ele disse, eu sou outra pessoa com o Pilates, né? Que deu a ele um retorno à saúde motora, que ele estava um pouco prejudicado pela dor. Mas falando em dor, uma coisa interessante, hoje um grande problema nos países muito desenvolvidos, mas principalmente nos Estados Unidos, é a grande dependência que a população de lá está tendo para tratar dor com os remédios opiáceos. São remédios que têm como base o ópio, né? São produtos que têm algum sal de morfina junto e tiram dores e tudo, mas a pessoa acaba ficando dependente. Existe isso muito nos Estados Unidos porque ela se compra remédio em supermercado, né? E está tendo até uma linha aqui no Brasil de acontecer, demais das pessoas se automedicarem e as pessoas começam a ficar dependentes desses remédios. E o que acontece, doutor Norberto, com a dor? O que é a dor? É algo no organismo que não está bom. E se a gente esconde, isso vai cada vez piorando mais, seja muscular, seja problemas de útero, de intestino, de vesícula, de qualquer situação. Então, a gente tem que prestar atenção porque a dor ela pode ser nossa amiga. Né? A dor é um mecanismo de defesa importantíssimo. E como profissional de primeiro contato, hoje em dia a gente fala que o fisioterapeuta, até pelo CREFITO, já passamos a ser profissionais de primeiro contato. O que é isso? Muitas vezes o paciente nos procura para saber que médico vai, porque ele fica perdido. Eu vou no ortopedista, no neuro, no reumato, hoje em dia tem muito para onde eu vou. Então a gente consegue acolher esses pacientes, né, e orientar dentro da clínica, porque nós somos clínicos dentro de fisioterapia e hoje em dia existem as especialidades como existe na medicina. Então tem gineco-obstetrícia, né? Eu não faço gineco, eu indico para pessoas competentíssimas que fazem cursos caríssimos de gineco. E tem cursos de pessoas, fisioterapeutas especializados em atletas, fisioterapeutas especializados em cardiorrespiratória, que é a minha primeira especialidade que eu amo, né? Então, a gente acolhe esses pacientes e orienta. Olha, você primeiro vai no reumato, aí você vai pegar o resultado do reumato, vai levar para o ortopedista, enfim. Por que eu falo vários médicos? Porque dor crônica, normalmente é a equipe multidisciplinar que cuida. Inclusive, muitas vezes precisa de um dentista quando o problema é ATM, dores de cabeça. Existem mais de 60 causas de dores de cabeça, né? E inclusive da articulação temporomandibular. Então, assim, é muito rico, né? São muitas especialidades dentro de fisioterapia. E vocês hoje têm muito mais recurso do que quando você se formou. Naquela época, por exemplo, não se falava em Pilates aqui no Brasil. Eu passei a ouvir Pilates talvez de uns 10 anos para cá, não me lembro. Mas, Lina, que cursos depois da sua formação você fez? Quer dizer, você pegou o seu diploma de fisioterapeuta, mas logo em seguida, né, em 2011, se não me engano, você fez formação em outra coisa. Não, na verdade, desde o terceiro período, eu passei nos concursos internos e comecei os meus estágios desde o terceiro período em hospitais. Então, trabalhei muitos anos em cirurgia cardíaca, inclusive voltei para Friburgo, né, na época, em 2001, no hospital da Unimed, trabalhando lá como responsável com a parte de cardiorrespiratória. Conheci vários médicos incríveis aqui. Costumo dizer que a gente está muito bem em Friburgo, sabe? A gente tem que valorizar os profissionais daqui em várias áreas, né?
desde os médicos, os fisioterapeutas, mas o pessoal da cerveja, que está fazendo, né, trazendo as cervejarias para cá, fazendo as cervejas, agricultura orgânica. Tem tanta gente tão boa, de altíssimo nível, né? Inclusive na nossa medicina hoje, a gente muitas vezes vê a pessoa se dirigir ao Rio para obter uma segunda opinião. Eu já vi isso várias vezes no meu consultório. E a pessoa diz, olha, doutor, eu fiquei até surpreso. Eu fui lá num serviço caríssimo, não comentei que estava fazendo exames aqui, e lá as opiniões que eu ouvi foram as mesmas daqui. Eu disse, bom, não precisava ter vindo ao Rio, mas eu até aconselho, às vezes, a pessoa, quando a família tem dúvidas, eu digo, olha, nós temos essa opinião sobre a sua doença, essa opinião sobre o tratamento, essa conduta, mas sempre é bom ouvir outra cabeça e outra. Às vezes você, com 3 opiniões, tem uma condição melhor de se decidir por onde é que eu vou. Sim. E as pessoas, às vezes, vão fora daqui, Sim. em todas as áreas da nossa medicina, e voltam. Dizem, olha, eu ouvi a mesma opinião, quer dizer, muito parecido. Eu acredito que ocorra o mesmo hoje na fisioterapia, porque eu não acredito que o Pilates que você faça seja tão diferente do Pilates que se faz em São Paulo, no Rio, porque tudo a técnica, isso depende de estudo, né? Eu, por exemplo, como eu creio que o senhor, como meu pai e vários profissionais, escolheram morar em Friburgo, né? Não precisa dizer por quê, que Friburgo é maravilhoso, está vendo, mesmo com todos os problemas que toda cidade brasileira tem, né? A gente não sofre da violência, a gente não tem os problemas que as pessoas na cidade grande. Mas eu, por exemplo, eu trabalho no Brasil todo. Eu estou agora, graças a Deus, dando curso pelo Brasil inteiro, mas eu resolvi morar em Friburgo. Entendo. Né? Então, a qualidade de vida. Nós já tivemos uma qualidade de vida melhor quando a cidade era menor. À medida que ela vai crescendo, nós vamos pagando um preço. O trânsito, as confusões, enfim, a impessoalidade, né? Numa cidade menor, você, todo mundo conhece, vai crescendo, o pessoal fica meio perdido. Mas ainda somos uma beleza comparado com outros, né? Claro. Entendeu? E aí tem vários profissionais que eles estudam, trabalham. Pelo menos, eu tenho esse vício. Eu não tive filhos, né? E então eu tenho vontade de estudar, conhecer os seus gente, filhos são seu estudo. E eu quero morar aqui. E aí a gente vai se atualizando. Para né? nós é uma bênção que você trabalhe aqui, porque a gente tem aonde se socorrer, que é a Lina, tem muitos né? profissionais muito bons. Ô, Lina, nós estamos aí terminando, eles estão me avisando aqui, o primeiro bloco desse Muito Mais Saúde. Então, meus amigos, nós vamos passar aqui o intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Até já. Você tem perda auditiva? A Audioserra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audioserra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Sabe-se hoje que para você construir uma casa, você precisa de um projeto, de um arquiteto. Ele mostrará para você o que você precisa fazer na sua casa. A mesma coisa na odontologia. Nós podemos fazer um projeto em cera e transferi-lo para a boca, de uma forma prática, numa única sessão. E o paciente conseguirá entender, vislumbrar a forma, o sorriso, a cor e como ele ficará ao final. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Tem 12 anos. Meus amigos, estamos aí de volta com a doutora Maria Lina, falando sobre fisioterapia e sobre o trabalho dela
com dor crônica, né? Olina, você tem lá, ali no centro, naquela rua Augusto Cardoso, uma clínica e você montou lá um serviço assim multidisciplinar, né? Por que você resolveu montar e não ficar só você trabalhando ali isoladamente? Porque é muito chato trabalhar sozinha, né? É e dor verdade. crônica, a gente tem que trocar. Eu troco não só com as pessoas que estão ali, mas às vezes eu preciso de pessoas rapidamente, né? Para o dia seguinte, para daqui a 2 dias. E para conseguir depois marcar um ortopedista, marcar um ginecologista, marcar... Porque a pessoa que tem dor crônica, muitas vezes ela se mantém bem durante um tempo e às vezes ela agudiza, né? E quando ela agudiza, ela precisa de ajuda e muitas vezes ela não tem um médico ortopedista, reumatologista naquela hora. Então a gente está ali para acolher e a gente tem uma equipe multidisciplinar. Então eu trabalho muito com terapia manipulativa e eu acho incrível, né? Eu trabalho há 20 anos que eu trabalho com RPG, que é super famoso no Brasil, né? É verdade. Ficou famosíssimo no Brasil o RPG. Eu fiz com o Suchá, tive a honra de fazer com ele, que é o senhor que inventou, e a gente está na equipe dele, faz as formações, ele ainda está bem, graças a Deus, bonitão, com 80 anos de idade aí. A minha equipe toda fez a formação com ele e mais que isso, eu fui fazendo as formações de Mulligan, que já é australiana, o Esteco, que é um médico italiano fantástico, que trabalha com dor crônica. Eu tive a possibilidade de fazer 1 ano e meio de formação com a equipe dele. E aí a gente tem acupunturista, a gente tem psicólogo, a gente tem terapeutas, né? Nutricionistas. Eu amo a nutrição, eu sou fã dos nutricionistas, da nutrição funcional, né? Porque essas pessoas que têm dor crônica, que dependem de remédio por 20, 30 anos, normalmente estão extremamente intoxicadas, às vezes até com hepatite medicamentosa. E aí a nutrição funcional dá um suporte muito grande, né? Como o famoso detox, né? Para limpar, para organizar. E aí a gente tem parceiros em Friburgo que são médicos queridos, são educadores físicos e a gente tem um centro ali que a gente pode acolher essas pessoas de uma forma, né, muito confortável, né? Essa ideia sua me parece muito boa porque você tem um grupo, uma paciente ou um paciente seu de fisioterapia, de repente tem um quadro de agudizar de uma dor e você precisa que ele use lá ou receba uma injeção controlada, que precisa desses receituários especiais ou de quem tem experiência com as doses para a idade, para o peso, você já tem logo a quem recorrer, né? Agora, a Fisiocor, que é a sua empresa, que é a sua clínica, você já tem ela há quanto tempo? 20, vai fazer 18 anos agora. Quer dizer, você, 2 anos depois que você praticamente se formou, você... Eu já fiz a Fisiocor. Fisiocor, a Fisiocor, né? Começou no Hospital Unimed, né? E aí eu trabalhava no hospital e trabalhava nos atendimentos nos consultórios. E aí Esse COR tem alguma coisa da cardiologia do seu pai? Sim, e minha, né? Porque eu tenho cardiologia na pós-graduação e meu trabalho, né? Bacana, eu gostei até, eu acho o nome muito simpático. Agora, você aqui em Friburgo, você já falou, a missão da sua empresa é exatamente essa, é congregar pessoas de diferentes áreas, né? E atender o pessoal. Sim, mas a gente não fica só entre a gente, né? Porque a gente tem os outros parceiros, que são os médicos, os colegas, e a gente orienta, né, quais são os outros médicos e profissionais que essa pessoa deve procurar. Mas, num primeiro momento, a gente tem toda uma estrutura ali de profissionais. E o que eu acho legal, doutor Norberto, é que todo mundo conversa, né? A gente tem os terapeutas, a gente conversa, vê o que está acontecendo com o paciente. Não é aquela coisa de cada um atender e ir embora, né? A gente entra realmente na situação do paciente, a gente faz uma fofoca construtiva, né? De saber o que o paciente tem e tratar em conjunto. O endereço de vocês, para muita gente que não conhece, essa rua Augusto Cardoso, ela é uma rua que fica em frente às Casas Bahia, né? É uma referência, vamos dizer. Aonde é essa rua? Ela fica em frente às Casas Bahia, da Alberto Braun, e ela vai terminar lá na avenida, onde tem o rio. O endereço de vocês é exatamente no meio da rua. Sim, em cima do restaurante ali, Degusto.
Do lado do lado da cartório Mater Dei e da também. nossa clínica Mater Dei. Tem ali aquele cartório do quarto ofício que é colado com o seu prédio. Coladinho. E colado conosco ali com a Mater Dei, quer dizer, fica no meio, né? Isso. Agora, Lina, eu gostaria que você mostrasse, você trouxe uns filmetezinhos pequeninos. A gente podia agora, Marconi, mostrar o primeiro para a Lina explicar o que é. Aí é a sua clínica. É muito bem filmado, que a Maria Lina que filmou, né? É a entrada da nossa clínica, a Tainara, que é uma linda, que é a nossa 1001 utilidade secretária. Aí o doutor Maurélio estava atendendo, né? A Bárbara. Maurélio é um querido companheiro cardiologista nosso de muitos anos aí, socorrendo o povo. Cardiologista, cardiogeriatra, é um Sim. fofo, eu sou suspeita de dizer, né? Agora tem um outro pequeno filmezinho que você Pode podia passando, colocar, filmezinho, o Marconi. Aí é o atendimento com RPG, né? É o Xuxá, né? A Original. gente trabalha com o Xuxá, que é o RPG original, que no básico tem 200 horas de formação, doutor Norberto, fora os cursos avançados que a gente vai fazendo. Formação não é barata, né? Eu não entendo. Então, a gente tem as formações todos esses procedimentos são formações separadas. Formação de trabalho com articulação temporomandibular. É você que está fazendo aí, porque não aparece o rosto, sou eu. né? Eu adoro trabalhar com cervical e ATM. Está tudo né? Tá tudo ligado, né? Essas enxaquecas, esses programas de articulação. Esse método é um método australiano chamado Mulligan. Então, a gente tem vários recursos, né, dentro da fisioterapia manipulativa, porque nós somos biomecânicos, nós somos seres biomecânicos. Então, os equipamentos, ultrassom, laser, TENS, são fantásticos, são necessários para casos de inflamação. Mas quando existem compressões, quando existem aderências, a gente precisa de trabalhos manuais. Né? O seu trabalho é intimamente ou quase totalmente manual, contato direto com o paciente. Eu, na verdade, eu gosto muito desses recursos manuais, né? A partir do momento que a gente descobriu, agora há pouco tempo se fala muito das faces musculares. Sim. Então, tem tantos problemas que o raio-x não consegue ver. Né? Não, exato. O ultrassom não Nem consegue. Muitas vezes a ressonância não consegue, porque os problemas são faciais, né? São profundos, são superficiais. São dentro dos tecidos. São né? dentro dos tecidos, que as faces vão se intercomunicando. Então, hoje em dia, o fisioterapeuta trabalha, o fisioterapeuta especializado, como a gente, lá a gente trabalha as fáscias. E o resultado, assim, às vezes a pessoa tem dor há 15 anos e a gente vê resultado em 2 sessões. É incrível. Eu mesmo sou uma paciente, né? Porque eu sofri um acidente com 14 anos de idade, com pai, mãe, papagaio, literalmente, cachorro. E a gente rodou de carro e eu sou uma paciente crônica. Eu fiquei 20 anos com dor, né? Assim, melhora, piorava, melhora até ficar com 70% bem. E o que me curou, hoje em dia eu corro, eu faço pilates, eu faço treinamento funcional, eu faço o que eu quiser, foi a fisioterapia. Então as pessoas falam, pô, você é muito apaixonada. Eu falei, claro, 5 médicos queriam me operar na época. Cervical, eu tenho 3 hérnias de disco cervicais e eu estou aqui graças ao meu trabalho que outros colegas me ajudaram. Te ajudaram, né? Inclusive professores. Então eu ia para curso Quem Tem Dor? E eu tive a sorte e a bênção de ser tratado por alguns dos melhores do mundo, né? Que eu fui cobaia deles. Então, assim, eu vi no meu corpo, né, quanto eu melhorei. Eu já fui parar no hospital por causa de Sirdalude e Amiptril, porque minha pressão baixou e eu tive Você tomou junto e jogou a sua pressão lá embaixo. É até o perigo desses remédios. Lá nos Estados Unidos, a gente comentou, eles estão tendo um número muito grande de pacientes chocados entrando em hospital e há muitos óbitos. Por quê? Ele comprou esse produto, esse opiáceo, tomou, ficou dependente e o remédio, o cérebro é um órgão muito perigoso, ele cada vez quer mais, ele não se satisfaz. Você dá um comprimido de Sirdalude, bem, mas se você ficar dando sempre, daqui a pouco ele vai dizer, não, 1 é muito pouco, eu quero 5. Era o medicamento que o médico tinha indicado, mas a minha pressão já é 9/6 normalmente. Eu não ando, eu levito, né? Então aquilo baixou a pressão para eu ter que parar em hospital. Então, assim, eu ficava sempre muito mal. Então a terapia manual, a fisioterapia manipulativa, para mim até hoje é o que me salva. Então... Ainda bem, graças a Deus. Tem mais algum filmezinho nesse segundo bloco, Marconi? Sim. A estabilização segmentar vertebral.
né, com stabilizer. A gente tem alguns equipamentos que a gente utiliza durante o trabalho do Pilates. Né? A gente trabalha com Pilates bem específico, sabe, doutor? Existe o Pilates é uma coisa só, mas existe o Pilates fisioterapêutico e o Pilates fitness. E a gente trabalha com Pilates fisioterapêutico. E tem algumas adenos, assim, porque eu fiz formações fora do país, então eu fui pegando o que eu fui acreditando e vendo de melhor e passando para os meus alunos, que eu tenho formação em Pilates também. Eu tenho os cursos aqui na Fisiocor, né? Muito interessante. Quer dizer, você vê como você consegue socorrer a pessoa, você vê o trabalho, né? Está trabalhando lá um aparelho na mão e trabalhando com o pé, com a coxa, com o joelho. Trabalhando dissociação de cinturas, fortalecimento abdominal. A gente não precisa fazer abdominal mais fletindo o corpo, né? Tem gente que tem dor fazendo esse movimento. Então, hoje em dia, a gente sabe que não precisa trabalhar abdominal fletindo o corpo. Interessante. Né? E a gente precisa trabalhar os músculos internos do corpo. Então, muitas vezes a academia trabalha as fibras de fora. Às vezes você vê a pessoa super forte, com aquele abdômen de tanquinho, né? 6 gomos, e a pessoa tem dor na lombar. Então, o problema não é fortalecimento, muitas vezes não é. São problemas mais sérios. Às vezes, fortalecimento de dentro ou excesso de fortalecimento também, porque o músculo não tem contração. Se você é duro demais, você não tem contração. Você tem aumento da pia, que é a pressão intraabdominal, que dá vários problemas, varizes, hérnias de disco. Né? Hoje em dia a gente sabe, né, pela Organização Mundial de Saúde e da síndrome compartimental, né, que a pia elevada dá diversos problemas. Sim, uma das causas de hérnias de parede abdominal é a pressão interna muito grande. E a musculatura, a aponeurose que segura o abdômen, ele abre, né? Vai aos pouquinhos, aquilo todo dia, pressão. Aquela história, água mole em pedra dura, acaba herniando. E aí, quando a gente vai fazer a avaliação do paciente, a gente vê, olha quantos diagnósticos, quantas possibilidades podem estar acontecendo para aquele paciente estar com dor. Até refluxo, né? 44% do refluxo é devido ao aumento da pressão intraabdominal. Aí o líquido sobe, gastrite, esofagite, tudo isso, né? Até você vê quanta coisa e a pessoa não sabe. Não sabe, exatamente. Eu vivo com queimação aqui atrás do externo. E dá-lhe omeprazol. E não resolve, né? Se a pressão continua grande, com certeza. Né? Muito bem. Agora, as pessoas que mais procuram a Fisiocor, quem são essas pessoas? São crianças, são adultos, são idosos, são mulheres, homens? Então, o nosso público é bem variado. Ontem eu recebi uma criança de 4 anos, lindíssima, que eu quis levar para casa. Como diz minha mãe, criança do novo milênio, essas que falam, sabem falar tudo, né? Com problemas de joelho, que o pezinho é plano. E aí eu fui ver, o problema não era no pezinho, é no joelho, que ela tem o joelho valgo, né, para dentro. E aí a gente vai começar a ajudar essa criança, a ir organizando essa criança para ela ir crescendo e corrigindo o joelhinho, né? E tem que brincar bastante. O pai já tinha tirado da brincadeira e eu falei, não, tem que brincar bastante, se possível sem sapato, né? Sim. Pena que não tem os paralelepípedos para ele subir e descer, quando na nossa época tinha muito, né, doutor Roberto? Até os idosos. Normalmente são pessoas que já passaram por muitas dores, por muitos lugares e precisam de muita ajuda. Ou agora também está tendo um público que quer prevenir, que eu adoro trabalhar com esse público, que em poucas sessões você resolve, né? E você já encaminha para uma musculação, para um treinamento funcional, para uma natação. Porque, na verdade, isso não é tratamento, entre aspas. O treinamento funcional, a natação, tudo é feito com o educador físico e melhora a condição normalmente da pessoa. Mas se a pessoa está ruim, se ela está dura, se ela está rígida, ela pode piorar, né? Então, é aquela pessoa que vai fazer uma musculação, faz um exercício de 1 quilo e trava. Ela já estava no limite. Então, muitas vezes, não é culpa do educador físico, né? As pessoas chegam para mim, o educador físico, não, você já estava num limite, já estava quase estourando e a situação estourou. Foi a gota que faltava, Foi a gota, né? que faltava para transbordar. Meus amigos, estamos aí concluindo o segundo bloco do Muito Mais Saúde, falando com a fisioterapeuta Maria Alina Leite, especializada em dor crônica. Daqui a pouco nós voltamos.
invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Uma das dúvidas mais comuns no consultório odontológico é o que fazer quando um dente fratura na boca. Tá comendo um alimento, o dente quebrou. O que eu vou fazer? Calma, não se desespere. Com a tecnologia que nós temos na mão hoje, o CEREC, nós conseguimos em 1 hora de atendimento restaurar o seu dente. Você. Meus amigos, estamos de volta aí para o terceiro e último bloco do Muito Mais Saúde, falando com a Maria Lina Leite, fisioterapeuta que trabalha com várias linhas de trabalho e especializada em dor crônica. Lina, nós temos alguns filmezinhos pequenos para mostrar. Nesse último bloco você queria mostrar e deixar aqueles 2 maiores para o final, né? Sim, eu acho que eu já tenho os maiores já. Já então marcou. Você quer mais para o fim, então vamos deixar, vamos conversar um pouco mais. E o Marconi deixa para quando a gente finalizar o terceiro bloco, esses 2 filmes. Agora, o método hipopressivo. O que é hipopressivo? Hipo é pouco. Pressivo é pressão, eu suspeito. É mais ou menos isso. E o que é esse método? Então, como estudiosa, né, de dor, eu fiquei sabendo dessa formação que se chama método hipopressivo abdominal, que a criadora desse método é a Janaína Cintas, uma professora aqui do Brasil, que estudou com alguns grandes nomes lá de fora. E essa formação, ela tem muito a ver com a yoga. Ela tem a respiração, né? O conceito hipopressório vem da yoga, que vocês já devem ter visto, aquelas pessoas fazendo a barriga para dentro, né? E não se sabe como, já não sei quantas mil anos atrás, os chineses, os yogis já estavam à frente da gente, ou com a acupuntura, ou com os conceitos hipopressivos, né? E foi descoberto através dos catéteres, etc., que todos nós temos um excesso de pressão intraabdominal, uma tendência a excesso de pressão intraabdominal que, como o senhor falou, causa vários problemas. Então, a pressão intraabdominal, pasmem, ela é importantíssima para manter a pessoa de pé. Então, o que mantém a pessoa de pé não é só a coluna e os músculos, são as pressões que vêm do abdômen e do tórax, né? E são associadas, abdômen, tórax e cabeça, olha que interessante. E a gente vive com essas pressões aumentadas, ou porque come mal, ou porque está acima do peso, né? E porque faz até a atividade física demais aumenta essas pressões. Então, a gente tem tendência, varizes, hemorroida, como você falou, hérnia de hiato, hérnia de disco, porque nós somos um compartimento, pense bem. Se esse compartimento ele tem um aumento de pressão, ou vai para sair para frente, que é a hérnia de hiato, ou vai sair para trás, hérnia de disco, ou vai para baixo, hemorroida, varizes, muitas vezes falta de circulação das pernas é por causa de um congestionamento ali do períneo. Da pelve, né? Da pelve, muito né? comum durante a gravidez. Disso. Exatamente, né? Por causa do excesso. A grávida, ela tem uma pia aumentada o tempo todo. O útero cresce, ocupa um espaço. Mas isso é normal. É normal, fisiológico. Termina 9 meses, é fisiológico. E é passageiro. É o que a gente chama. Agora, se a pessoa fica, entre aspas, grávida, né? Com sempre. a pressão intraabdominal. A vida toda. A vida toda. Aí ela vai ter começar a ter refluxo. E aí começa, toma remédio, toma medicamento e a causa, que é a pressão intraabdominal aumentada, a gente não resolve. Então, eu fui conheci a Janaína Cintas, fiquei encantada com o trabalho dela. Ela me procurou, estou agora tendo a honra de trabalhar com essa monstra, assim, né, da fisioterapia e dando cursos com ela pelo Brasil todo. E eu estou trazendo esse conceito, esse tratamento para a clínica, que não só é para isso tudo, quanto para a postura, é
incrível o trabalho para postura, para fortalecimento muscular, para a questão de sexual mesmo, porque irriga, né, toda essa área pélvica. E a mulherada ama porque diminui a barriga, né? Não é o objetivo meu que elas... Esse não é o principal objetivo meu como Marialina fisioterapeuta, mas a mulherada ama, porque se você tem um aumento da pressão intraabdominal, você tem as costelas abertas, você tem o abdômen inchado, né? Então, se você faz o método abdominal hipopressivo, você tende a perder 3, 4, 5, 6 centímetros de cintura também. Agora, em termos de postura, de escoliose, de lordose, de cifose, de respiração, problemas respiratórios, é incrível. Tem a contraindicação que cardiopatas não podem fazer, né? Porque aumenta a pressão. Você trabalha com apneia, você trabalha com hipercapnia, e com isometria, então os hipertensos não podem fazer. Mas não é todo cardiopata, você tem vários graus, né, de cardiopatia. Sim. Mas o cardiopata leve, não com esses problemas que você falou, não hipertenso, acredito que até ajude, né? E as grávidas, é excelente para as grávidas e pós... Né? Até para a questão das diástases, para fechamento das diástases, a gente é muito procurado. Diástase, para a pessoa que não entenda esse termo técnico, né? O nosso abdômen, ele é fechado aqui na frente. E tem músculos que fecham, mas esses músculos são unidos. A gravidez, por exemplo, é um estado em que faz esses músculos se separarem e cria ali quase que uma hérnia gigantesca, né? Abertura. Uma abertura. Então, é uma situação que tem que se cuidar. E aí vai se fechando, ele vai ajudando a fechar. E fecha e retorna. Né? A grande Bernadette de Gasquet, que é uma médica, ginecologista, obstetra da França, que criou esse conceito hipopressórico, ela trabalha na mesa, no parto natural. A pessoa acaba de ter o filho e ela já promove o hipopressivo. É impressionante, a gente viu o filme, ela não deixou filmar, né? E aí toda a cavidade abdominal da mulher volta para o lugar depois que a pessoa tem o filho. É impressionante, né? Mas ela é médica e ela faz isso há 40 anos, né? E a gente teve a formação com ela, com a Bernadette de Gasquet. É muito interessante isso, todo esse trabalho. Então, o hipopressivo vem... De quê? De tentar diminuir a pressão. A pressão intraabdominal. E com esse trabalho se consegue. Você já teve algum resultado assim seu aqui, com pessoas que tinham esse problema de uma pressão muito alterada, Sim, pia, eu já tive aumentada? Pessoas que tiveram um bebê com 6 centímetros de diástase, vista inclusive no ultrassom abdominal, que foi para 1,5 em 6 sessões. Né? E às vezes em uma sessão você diminui 2 centímetros. Tem resultados muito bons. Agora eu amo para a questão de coluna, de postura, de fortalecimento. E o pessoal do fitness já pega o método para usar para fitness, né? Mais para a questão de fortalecimento, etc. Mas não tem muito como dividir. Eu levo muito para o lado terapêutico porque você acaba ganhando fortalecimento também. Agora, nós temos que falar aí de um prêmio que você vai estar indicada, né? Deixa eu passar o filme primeiro para o vai pessoal passar. fazer, se puder. Pode botar aí, Marcone. Ana Paula, que também é uma colega do linda, método hipopressivo. E aí ela orientando os alunos, os fisioterapeutas e educadores físicos, está vendo? São posturas estáticas. Podem ser posturas estáticas e dinâmicas. E você vê o abdômen lá de algumas pessoas funcionando. Não é todo mundo que pode fazer aspiração, doutor. E a gente vê isso na avaliação. E ela fazendo as posturas e o treinamento. Você vê que é um treinamento forte, né? Não é um método muito tranquilo para treinar, não. E homens participam, homens trabalham, mulheres, né? E o tempo todo ela orientando ali. Ali a gente vê quase que uma respiração abdominal lá, Sim, né? É o método hipopressivo abdominal. Ele
ele trabalha bastante o diafragma, que a gente esquece isso, né? 90% das pessoas estão respirando pelo peito, por músculos acessórios. Esses músculos trapézio, que tudo fica duro, pescoço, então são músculos da fuga, né? Da gente correr do cachorro que está vindo atrás da gente. E a gente está usando como se fosse normal. As pessoas não sabem respirar. Você vai pedir, respira. A pessoa diminui o abdômen, né? E as mulheres ficam assim, pô, eu não ganho abdômen, eu não ganho um abdômen dividido. Eu falei, claro que não existe o seu abdômen, o seu reto abdominal não existe. Então as pessoas têm que aprender a respirar para depois fazer academia, para fazerem academia junto com a respiração, botarem o reto abdominal para funcionar, né? Senão não adianta para ter barriga bonita, não. Usar o diafragma e os retos. Sim, né? As pessoas não sabem usar, só sabem usar aqui em cima. Tudo isso é muito difícil, porque a pessoa só vai ter noção disso se você ensinar, né? A gente tem que reensinar. O bebê já nasce assim. Você já vê todo bebezinho, né, trabalhando com o abdômen, mas a gente, a partir do momento que já fica de pé, a gente já tem tendência a perder esse trabalho esse trabalho do diafragma, porque o mais fácil em termos de gravidade é respirar pelo peito, né? Então a gente vai para o que é mais fácil. Então, a gente Você acha que a gente, eu não sei quanto tempo nós estamos aí, se já devemos colocar aquele da premiação? Pode colocar então, Marconi. O Prêmio Controle tem o objetivo de aproximar e reconhecer os profissionais que lutam pelo reconhecimento do método Pilates. Categoria Influenciador Digital. E a vencedora é Janaína Cintas. Categoria Destaque Científico. E o prêmio vai para Letícia Miranda. O vencedor da categoria Destaque Sul-Americano é Nani Sevilha. Categoria Profissional do Ano. E o vencedor da categoria esse ano é A VOL agradece imensamente todos que aqui estiveram nesta noite e parabenizamos com uma forte e calorosa salva de palmas estes grandes ganhadores do Contrology. E a Maria Helena está sendo indicada para esse próximo, né? Eu sou super feliz, já sou uma vencedora só de estar no nome, né? O seu nome indicado ali, grandes nomes do Brasil, né? Eu trabalho há 8 meses na VOL Pilates, que é a maior empresa de cursos de Pilates da América Latina. E eu fui indicada primeiramente por colegas lá dentro que trabalham comigo, que são todos muito feras do Brasil inteiro. E aí a gente trouxe essa indicação para Friburgo, né? E agora a gente depende da votação de quem conhece o nosso trabalho, para que a gente possa... A votação teria que ser por telefone, por e-mail? Não, é por e-mail. Por e-mail, perdão, por link, né? Então tá no meu Facebook, eu vou deixar o link aqui também. Você podia deixar aqui. Sim. O Marconi tem como botar o seu link? Você já deixou para ele botar? Tem, mas eu acho que não enviaram para ele ainda o link. Você tem o link, Marconi? Não, mas fala aí, pode falar. Você podia falar, Maria Lina, o seu link e ele vai colocar. Eu acredito que dê para ele colocar. Sim, mas agora de cor eu não sei. Eu tenho aqui o link para votar. Então tá. Então aqui, Marconi, você tem aí, nessas folhas que eu deixei em cima da sua mesa, o link da doutora Lina, você podia colocar. Eu deixei um aí para você, tá vendo? Esse aí, Maria Lina.
Eu deixei uma cópia. Ele vai colocar. Eu deixei uma cópia dessa aqui com ele lá na mesa. Porque é difícil. Tá aqui o contato e o link para votar. Eu deixei. É o http://bit.tv. Não li. Deixa eu botar o óculos. Acho que é difícil falar. Não é difícil falar, não. /bit.ly, quero votar na Maria Lina. Mas ele vai botar, é coisa muito rápida. Né? E vamos embora trazer esse prêmio para a nossa cidade, para o estado do Rio, né? Sim, depende de votar. Então, as pessoas que já conhecem o trabalho de Maria Lina, as pessoas que frequentam a Fisiocor, elas podem, utilizando esse link que o Marconi vai colocar aí no ar, é só vocês copiarem em casa e mandarem, né? Não é nada difícil. Então, eu acho que quem conhece Maria Lina, quem já foi, e é ainda, né, paciente seu, e que frequenta a Fisiocor, é só votar. Está tendo uma campanha lá, estou super feliz. Isso é importante, porque... É muito bacana essa alegria, né? E é uma coisa importante não só para você como profissional, mas para a nossa cidade, né? Imagina Friburgo amanhã, a gente receber você aqui de volta com essa festividade e você sendo chamada. Tomara, né? A gente tem a esperança, pode ser que consiga, pode ser que não. Mas eu acho que vale a pena. Mas só estar entre eles a gente já está feliz, né? Não só eu, mas toda a equipe de fisioterapeutas da Fisiocor e mostrando o trabalho do Pilates fisioterapêutico e do Pilates, né? Eu acho que é o que a gente estava falando, não precisa sair de Friburgo para você ter... O Marconi já conseguiu colocar o seu link. Eficaz. Ele não é bobo bom, ele tem muitos anos, ele tem muitos anos de praia, como a gente diz, né? Lá, http://bit.ly, quero votar, é o link, né? O seu link, eu quero votar na Maria Lina, seguido, tudo em letras pequenas. Bacana. Que bom, gente, eu fico muito feliz que o pessoal aqui da Zoom é muito esperto. Né? Nossa. Ô Marconi, quanto tempo nós temos aí Hein? 4 minutos. 4 minutos, né? Tá bem. Então, Maria Lina, essa votação já pode ser feita? As pessoas já podem votar agora? A gente já está na semifinal. Sou eu e mais 6 semifinalistas do Brasil todo. Todos grandes nomes da profissão, né? E a gente já está na semifinal. Se passar, aí eu estou indo para aquele prêmio que a gente viu, né, no filme. Desculpe. Que são só 3 pessoas. São 3 pessoas. São pessoas para ir para aquele prêmio que lá. Vão receber o prêmio. Que vão disputar mais uma vez. Aí, sim, lá tem mais uma rodada. Aí eu vou falar, friburguense, estou aqui, bora. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Olha, meus amigos, foi um prazer muito grande receber aqui a Maria Lina Leite, filha de um querido colega cardiologista, o Dr. Maurélio Leite, né? E a Maria Lina tem o serviço dela na Fisiocor, nós já demos o endereço, na Rua Augusto Cardoso, é uma rua central, ao lado ali do cartório do 4º ofício, ao lado da nossa clínica médica, que é a Mater Dei. E Maria Lina faz lá o seu trabalho especializado, visando principalmente o tratamento de dor crônica. E ela tem as técnicas dela, que só você indo lá, marcando um horário, ela vai te explicar. Se ela pode te ajudar, ela vai ajudar. Se não, ela é uma pessoa hiper correta, ela vai indicar, isso eu não posso fazer, vou indicar quem possa, né? Com certeza. E vamos tentar correr atrás do tratamento. Tem que ser interdisciplinar, multiprofissional. Sim. Maria Lina, eu peço a você, amiga, que se despeça aí dos nossos telespectadores. Esse programa de hoje vai passar durante uma semana em diferentes horários, né? Então, muitas pessoas terão o benefício de ver o que você pode oferecer. Então, você despeça aí da turma para a gente, infelizmente, encerrar. Agradecer mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui. O doutor Norberto é sempre nutritivo, a gente sempre aprende com ele, mesmo estando aqui, desse ladinho, sempre aprende.
E assim, o que a gente puder servir, né? Não só eu, mas toda a minha equipe. A gente tem a Ivone, que está ali, que também é terapeuta. Ivone já esteve aqui conosco. De Barra Access, que é incrível. Isso. Também existe muita coisa aí que a gente não entende, né? A Ivone está lá também. Está com a gente, ela é fera, professora do método Barra Access, né? O Barra Access, a Ivone muita gente lembra, Ivone esteve aqui e por mais de uma vez, se não me engano. Olha que bacana. Não tenho certeza, foi mais de uma vez, não foi? Tá vendo? As terapias o programa de Barra, né? Access, que a gente fala, né? E muito importante, e quem quiser fazer tratamentos também com a Ivone, lá na clínica. A gente tem uma equipe muito bacana lá e o que for necessário a gente vai indicando, e profissionais de Friburgo, e vamos entrando em contato. Essa é a nossa missão aí em Friburgo, né? Meus amigos, terminamos aqui, infelizmente, o papo com a Lina é muito gostoso, porque ela é uma jovem muito espontânea, muito sincera, ela tem o caminho dela, ela conseguiu abrir o seu caminho e vai ajudando vocês e muitas pessoas que já são ajudadas lá. Ficou ali o link da Maria Lina, quem anotou, quem não anotou, se dirige a Fisiocor, peça lá de novo e mande o Votar na Maria Lina, que vai ajudar Friburgo a chegar lá em cima. Isso é onde? É em Gramado? Vai ser em Gramado. Gramado. Gramado, uma lindíssima cidade, né? Bonita. E um dia, se Deus quiser, nós seremos a Gramado da Serra do Estado do Rio. Oh, nosso sonho, temos tudo para isso. É questão do nosso povo, os nossos políticos, os nossos legisladores quererem chegar lá, né? Com a ajuda Porque gente deles. Competente tem, né? Sim, Profissional competente tem. Uma cidade boa, não muito gigantesca, enfim. Olha, gente, um abraço para vocês todos, uma semana com saúde e paz e votem na Maria Lina, você tem o link, quero votar na Maria Lina. Um abração e assistam o nosso programa essa semana inteira. Boa sorte. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.